Hello, cats! Nesse vídeo, não sei se vai durar por muito tempo ou pouco, mas ele vai ser sério para vocês terem uma noção de como eu fui criada. Não assim, o tudo no geral, mas vamos fazer. E vai ser para dizer um pouco sobre a minha mãe. Não conhecia muito dela antes de ela morrer, mas só conheci ela mesmo depois que ela morreu, porque eu fui atrás para pesquisar as coisas para saber. E aí eu acabei descobrindo umas coisas ali que ela nunca falou, que era com os amigos e também não é nem familiares dela, mas os amigos deles, amigos próximos da família dela. Eu descobri que eu tinha uma mãe que tinha problemas diversos e ao mesmo tempo queria ajuda, mas não tinha como. Só que eu aprendi desde nova de que você precisa ser magra, ser bonita e não falar muito pra ser aceita na sociedade. Tipo, foi com ela que eu aprendi, tipo, fecha a boca e não como muito. Eu ouvia direto dos meus pais, tipo, que eu era gorda. Sendo que uma parte eles tinham razão. Eu realmente eu como bastante até hoje. Só que hoje eu treino, eu me cuido, eu me exercito. E na época não, na época eu era uma criança, né? E aí com a história ali da minha família junto comigo e as minhas irmãs, foi percebendo que tinha umas coisas ali que estavam erradas. Só que pra mim era comum ver aquilo, mas não que eu aceitava aquilo, porque de verdade me traumatizava. E uma dessas coisas era o tal de ser chamada de gorda. Tanto que na escola eu era chamada de feia, né? Eu sofria bullying, sofri por 6 anos. E uma dessas partes, assim, não é pra criticar minha mãe, longe disso. É o fato de que ela também tinha um problema. Ela também tinha problemas. E de que eu não era a única. Só que nesse momento eu nunca me senti sozinha com ela. Tanto que eu falava as coisas pra ela. E eu percebi que ela me escutava e compreendia. Só que não tinha muito o que fazer, porque ela tinha que fazer o papel dela, né? Ser mãe e também trabalhar. Porque a minha mãe era professora. Ela era professora de inglês, português, de Libras, porque ela fez um curso de Libras já exercitando depois, e segundo professora de alunos especiais. E aí ela foi tal, só que a minha mãe, ela era muito magra, muito. E ela sempre usava as mesmas roupas, assim, em casa, e aí quando ela saía, ela também... Ela não era uma pessoa de esbanjar, não. Ela não era as pessoas que ficam ostentando roupa de grife e tal, não. Ela era bem simplesinha. E... Só que... O que mais me afetava, e agora não me afeta mais, ainda bem, graças a Deus, é o fato de que mesmo de tudo que aconteceu, ela sempre assim, me colocava na cabeça pra eu não comer mais. Não foi tanto assim. Claro que isso traumatizou. Tanto que depois eu comecei assim, não era só ela, assim, era uma coisa da família ali, sei lá, eu não podia comer. Aí aconteceu uma ocasião em que era de manhã, eu tinha acordado e tal, aí tava eu e meu pai, só que no dia anterior eu tava assim, comendo desde o lanche da tarde. Eu não lanchei, nem jantei, e de manhã eu também não tomei café da manhã.
Então, 3 refeições sem comer. O que aconteceu? Eu desmaiei. Aí meu pai teve que me acordar. Chegando em casa, a mãe, ele contou pra mãe e tal. E aí a mãe meio que... Ela trabalhava na mesma escola que eu e as meninas estudavam. E aí ela disse que eu não ia estar hoje porque eu desmaiei em casa. Cara, umas coisas assim, umas coisas que acontecem, mas pra vocês ficarem sabendo, ela não era um horror de pessoa, mas ela ficava toda vez que ela bebia. E ela sempre bebia vodka, 1 litro praticamente de vodka inteiro, sozinha, toda noite. E se não tivesse, ela ficava brava. Ela ficava, nossa senhora, ela ficava muito brava. Aí ficava de cara fechada, não falava com ninguém, empinava o nariz, entendeu? E aí, se falava com ela, ela fingia que não era com ela só desviava e tal. E aí, aquilo ficou chato. Só que ela se alimentava muito mal. Ela era uma magra, assim, de extremo mesmo, de preocupação. E aí chegou o dia de que ela descobriu que ela já tinha esse problema há anos e só descobriu em 2017 mesmo que ela tava com câncer de mama. E aí ela me falou isso no carro, tal, eu fiquei em choque, fiquei chocada ali. Mas o processo, assim, do tratamento foi ali, né? É bem complicado, gente. Ela tava muito fraca, ela também não conseguia levantar, não conseguia caminhar. Então, qualquer comida que a gente fosse dar pra ela, a gente queria sempre dar mais comida, só que não ia pra ela. Então, também não adianta forçar, sabe? E aí, né, no tratamento, tem uma injeção pra dar. Não saía sangue. Assim, colocava ali só e foi. Uma vez é que saía sangue mesmo, assim, tipo, pra um curativo, porque era pra dar um remédio pra ela. E aí era com seringa. E aí, conforme foi passando, foi cada vez piorando mais ainda. E ela tava com uma bola, assim, de nódulos, tudo junto, no mesmo seio. Só que ela tava muito magra, ela tava muito desamparada, ela perdia cabelo, ela não conseguia levantar, ela ficava muito fraca, ela perdia o ar. A gente tem uma escada aqui no apartamento, e aí o quarto antes era lá em cima, e aí ela tentava subir assim pra ficar lá, e ela sentava porque ficava sem ar, e aí ela começava a gemer alto, e aí de dor, e qualquer parte, qualquer momento do dia ela tava com dor. Mesmo estando parada, ela tava com dor. E aí teve o dia, né? Chegou o dia, né, em que ela teve que ir pro hospital. Ela foi e aí lá a gente achou que ela ia só continuar o tratamento lá, ou o médico ia ver pra daí dar alta pra ela voltar pra casa. Só que aí dessa vez não foi assim. O pai me pediu pra eu ficar na casa da minha vizinha. As meninas foram lá pra dinda de uma das minhas irmãs. As meninas eram as minhas irmãs. E aí, conforme isso foi acontecendo, no dia 29 de junho, às 10 da manhã, ela é dada como falecida. E aí, eu chego em casa, demora pra eu... A minha vizinha contou isso pra mim. Só que demora pra eu cair a ficha, porque eu não sabia, porque eu achei mesmo que ela fosse se recuperar. Mesmo, de verdade. Não foi um choque, assim, tipo... teve aquela cena toda de drama ali. Não. Demorou um dia pra aquilo cair mesmo na minha ficha, na minha cabeça. E aí, conforme foi indo as coisas, tal, depois que ela morreu,
até a gente, até a gente voltar, tanto que meus avós lá que moram em Chapecó, né, eles vieram aqui, tal, pra acolher, né, já que é um luto, isso, aquilo e tal, eles foram dar atenção, só que naquele momento eu tava querendo ficar sozinha. Não sei se vocês são assim quando acontece alguma coisa, só que eu fiquei muito fria. Quando acontecem coisas trágicas na minha vida ou em qualquer ocasião, eu fico muito fria. Eu não tenho reação. Eu praticamente fico muda. Eu fico fria, eu consigo te acalmar. Só que eu não consigo, assim, expressar nenhuma emoção. Porque naquele momento aconteceu, é uma tragédia, não tem como voltar no tempo e arrumar tudo, desfazer tudo e agir como se nada tivesse acontecido ou que não tivesse acontecido isso, entendeu? E aí pra ter isso, a coisa é que ela tava, né, com câncer há um tempo, só que só foi descobrindo depois que ela foi pro médico mesmo pra poder ver o tal problema do braço, né? Porque ela é professora, né? Então ela escreveu no quadro. E aí ela tinha um problema de dor no braço. Aí foram ver o que era. Ela tinha um nódulo no seio. E só que esse nódulo no seio, pra quem não sabe, o câncer de mama só é causado mesmo, realmente, quando a pessoa tem má alimentação, não faz exercícios físicos, estresse constante, praticamente, ou guardou muito as próprias emoções pra si, que aconteceu com ela também, e má alimentação, uso o excesso de álcool, que era toda noite, e como elas agiam na noite assim, é melhor eu nem falar pra vocês, tanto que é complicado, porque quem tem uma pessoa assim na família que tem esse problema com álcool, assim, é muito complicado, sabe? Tipo, ao mesmo tempo é desesperador, só que você, tipo, sabe? Eu era uma criança, eu tinha 13 anos quando ela morreu. Só que isso já vinha acontecendo há muito tempo. E aí, depois de tudo que aconteceu, eu e as minhas irmãs e meu pai decidimos, assim, depois do luto e tal, que tem, né, o luto tem dias bons, tem dias ruins. Só que nos dias bons é muito bom e no dia ruim é muito ruim. E aí depois disso, foi se passando e tal, e a gente voltou depois de 2 anos lá pra ver com a sepultura, acho, dela, né, que era a família, né, que era uma casa, e aí tinha entre gavetas, ela tava na gaveta de baixo. Aquela casinha que tem gavetas ali, capela, eu acho que é capela, né, ali, pra ver ela e tal. E aí, só pra vocês terem ideia, assim, o real significado desse vídeo agora pra vocês é pra vocês saberem mesmo que conhecer um pouco mais sobre a minha história. Eu nunca tive raiva da minha mãe. Nunca. Tanto que tem uma música muito específica que é a favorita dela, que é Don't Wanna Miss a Thing, do Aerosmith. Que toda vez que eu canto essa música, eu lembro dela. Porque é a música da lua. É a música da lua. Ela disse que era a música da lua. Né? Que o videoclipe começa com a lua. E aí tem umas... E aí as imagens do filme, né? Que também que a filha do Steve Tyler atua, uma atriz ali, né? Acho que é a personagem principal, eu acho. E aí, tem, assim, segundo os meus familiares, eles diziam que eu era muito apegada a ela, tipo, era eu e ela, e, nossa,
Era só a Nicole era a filha grudenta da Marga, entendeu? E aí só que tinha uma coisa. Ela... Os familiares até podem dizer que ela foi ruim ou isso, aquilo com a família. Só que sóbria, ela era uma mulher super divertida, super pra cima. Qualquer coisa que você falasse com ela ia conversar com você. Ela era boa de assunto ali. Ela tinha essa coisa, essa entrega, assim, ela tinha bastante amigas. Só que dava aquela hora do dia, vamos supor, das 6 horas, eu vou chutar aqui, no anoitecer mesmo. Ela começava a beber e aí ia embora a Margarete sóbria e entrava a Margarete alcoólatra. E isso incomodava muito eu e as meninas e as minhas irmãs. Não sei se vão estar assistindo agora. Só pra vocês terem ideia, a minha mãe, assim, ela passou por muitos altos e baixos na vida. Muitos. Tanto que ela era formada em jornalismo, só que foi pra ser professora. E aí teve nós três, só que só teve nós três depois de 10 anos se relacionando com meu pai. Depois de 10 anos ter filhos. Tanto que tem um monte de gente, nossa, que demora pra ter filhos. Porque, querido, cuida da sua vida, né? Cada um tem o seu tempo. E aí, depois disso, ela já tava... Uma parte do câncer é pelo fato de que quando ela deu a luz pra minha pessoa, ela não conseguia soltar o leite. Ela não conseguia soltar esse leite. Ela não conseguia soltar. Aí o médico teve a opção, tipo, então a gente só dá só um furo ali, pra daí a senhora conseguir soltar. Só que as mamas, quando estão com leite, elas ficam enormes. E aí a minha mãe achou que fosse ficar com os peitos enormes assim, pra sempre. Assim, até o fim da vida. Só que tinha que soltar o leite ali pra daí armazenar mais. Tal. Só que aí, já que ela não quis, aquilo ficou empedrado, ficou ali, os seios dela murchou. E aí, com aquele armazenamento, o leite empedrando ali, vai empedrando, criou-se o câncer ali, né? E a minha mãe, ela já tinha uma alimentação muito ruim, ela não comia direito, ela mais bebia, ela, assim... Ela era muito magra mesmo. Assim, ela tinha 1,69, mas se vocês só pararem pra ver, mas uma pessoa de 1,69, quase 1,70, uma magra mesmo, com assim, com um rosto assim, muito, muito magro. E com aquela, assim... Como é que eu vou dizer isso pra vocês? Com aquela coisa assim de... Parece que Parece que quer ajuda, mas não sabe como pedir. Só que eu também não vou culpar ela, porque tem outra parte da história que no momento eu não posso contar pra vocês. Mas que vai complementar o porquê disso. Claro que ela muitas vezes se sentiu sozinha. 3 meninas pra criar, mas tinha relação, né, com meu pai, que era mais, assim, deles. Mas aquilo, assim, das coisas da família dela, ela poderia, assim, de verdade, ela poderia se ajudar. Ela poderia ter se ajudado. Por que não se ajudou? Não iremos saber. Nunca vou saber. Mas eu sempre gostei dela. Tanto, eu sempre amei ela. Eu sempre vou amar ela. Sempre será a minha mãe. Só que tem uma parte ali de ter uma história que possa ser um motivo de, antes dela morrer, de ela ter ficado com raiva mesmo de mim. De um raiva mesmo.
que foi numa noite que eu queria ver TV na sala e tal, só que já passava da meia-noite. E aí eu queria ver um filme ou uma série, sei lá, qualquer coisa, só pra passar o tempo. Só que ela tava no sofá. E o sofá ali era aquele, tipo, puff, não como é que é mesmo? Aqueles colchões, assim, que é puff, assim, tinham dois, aí tinha um que fazia parte pra você encostar as costas atrás, ali. Só que ela tava dormindo ali. Por que ela tava dormindo ali? Nesse vídeo eu não posso contar pra vocês, mas futuramente, sim. E aí ela gritou, assim, de raiva, tipo, Nicole, eu preciso dormir e tal. Só que aí de verdade, o pessoal a família que cuida de uma pessoa que já está doente tem que ser muito paciente. Porque a pessoa que está doente, o humor muda, assim, de uma hora pra outra. De uma hora tá feliz, uma hora tá bem, na outra já tá com dor, já tá te xingando, tá xingando todo mundo. E aí fica botando a culpa em Deus e o mundo e tal. E aí ela, nessa noite, ela gritou comigo. E aí eu desliguei a TV, fui pro quarto, só que eu acabei falando uma coisa em voz alta mesmo. Que foi uma frase repetida do meu pai. Que eu só repeti aquilo porque eu achei mesmo que fosse certo, tal, só que ela escutou. E aquilo acabou ferindo ela. É claro que feriu ela, óbvio. Tanto que no dia seguinte, o meu pai me fez pedir desculpas pra ela, sendo que pra eu ter falado aquilo, tava acontecendo 1000 coisas em casa. As meninas já estavam, assim, muito cansadas. Eu também, assim, só o fato de cuidar dela, mas tinha que cuidar dela porque ela precisava se recuperar, o tratamento e tal. E o pai também já tava, assim, quase enlouquecendo, mas tinha que cuidar ali, né? Não vai abandonar a esposa. E aí acabou saindo uma coisa. E aí depois da morte dela, em que eu falei pra ele, assim, eu repeti uma coisa que você disse. Só que eu não. Só que aquilo ali é óbvio que foi um erro. Só que eu era uma criança. Mesmo que tenha sido um erro, eu era uma criança. Não estava preparada para aquilo. Mas já que aconteceu. Claro que depois eu me arrependi. Só que hoje eu não me arrependo de nada mais da minha vida. Tudo que eu fizer vai. Se for ser feito, vai ser feito. Se não for, não vai ser feito. Só isso. Então, entendo, assim, que às vezes para vocês pode parecer ironia as frases motivacionais, né? Mas para mim é necessário eu ter frases, porque todo mundo tem história. Todo mundo tem uma história pra contar. E eu queria que vocês assim, se enturmassem mais comigo pra poder saber exatamente como foi as coisas antes de ter acontecido. Claro que eu não sou melhor que ninguém, e nem pior. Só estou expondo mesmo essa parte da minha vida, porque já que todo mundo tem uma história, para vocês entenderem mesmo de que os bastidores, que na frente até pode parecer que tá bonito, mas nos bastidores é que pega mesmo, que é duro. Então, por isso, assim, eu não, assim, não me arrependo agora de nada, mesmo sendo nova. Onde ela estiver, espero que ela esteja bem, que ela esteja feliz e livre. E que Deus guarde ela muito bem onde ela estiver e que traga toda a paz para ela que ela merece. E aí, nesse ano, fez 8 anos da morte dela, né? No mês passado.
E aí eu queria dizer aqui pra vocês de que mesmo que você queira ou não, as pessoas vão sair da sua vida. Essa história é minha. Mas tem várias histórias que podem ser piores do que a minha e que até pode ser até mais emocionais ali. Eu só não contei exatamente o que aconteceu, porque é muita coisa. É muita coisa. Só que ela nunca vai deixar de ser minha mãe. Eu sempre vou ser a filha dela e eu sempre vou amar ela. Onde ela estiver, aonde a lua estiver, aonde assim, aonde todas as estrelas estiverem conspirando a favor, que seja a favor dela. E se você é novo no canal, me conheça melhor aqui, né? Sou Nick Morante. Se inscreva, se você não, clicando no sininho. Deixa o like, comenta, compartilha. E até a próxima da Mama Cat. Um beijo.